Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou te falar o que você pode fazer para estimular o seu filho ou a sua filha a empreenderem ainda na infância. Eu fui uma criança que começou a empreender quando eu tinha 8 anos, eu vou contar essa história para você e através dessa história eu vou te mostrar alguns pontos que foram muito importantes, porque eu percebo que eu comecei a empreender novo muito por estímulo do meu pai, por apoio da minha mãe também, mas principalmente por estímulo do meu pai. Então eu consigo identificar, né? Eu, além de ter começado a empreender ali com 8 anos, depois com 16 eu comecei a empreender um pouco mais sério, aí com 19 eu empreendi mesmo de investir grana e comecei ali, né, eu juntei o que eu tinha feito ali de dinheiro dos 16 até os 19 e investi numa festa e aí deu certo e aí eu até hoje eu sou empreendedor. Hoje na verdade eu sou diretor de escola, eu sou dono de uma escola, tem uma unidade no Brasil e aqui em Portugal, que é de onde eu tô gravando esse vídeo. E eu tenho também uma editora e tô agora começando, né, na produção de conteúdo, tô gravando vídeos aqui no YouTube. Quem sabe eu consigo ali ao longo do tempo desenvolver um programa bem bacana aí para te ajudar nesse processo com o seu filho. Mas vamos lá, eu vou te contar essa história e eu vou também, né, aos poucos ir trazendo ali os elementos que foram importantes nessa minha jornada para começar a empreender e vou te falar especificamente o que você pode fazer com o seu filho e dar algumas dicas. Mas primeiro eu quero te dizer o porquê que eu comecei, né, porquê que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Eu tava vendo os stories esses dias e aí um brother meu, o Lucas Americano, que trabalha no setor fitness, ele postou ali uma foto dos filhos dele vendendo, um vídeo na verdade, dos filhos dele vendendo cartas do Pokémon, e aí os filhos devem ter uns 8, 7 anos também, e aí eu achei bem legal e a gente falou rapidamente hoje sobre isso, e aí ele falou, pô, grava um vídeo lá, então, pô, tô gravando o vídeo aqui, e aí conversando um pouco com ele, né, ele trouxe alguns pontos que eu acho que são bem legais. E que eu concordo, né? Primeiramente, que a gente divide geralmente, né, o desenvolvimento, os aprendizados das crianças por faixa etária. E isso é normal, porque existem mesmo janelas de aprendizagem, né, momentos onde o cérebro está mais preparado para receber algum tipo de estímulo ou para aprender alguma coisa. Mas o que eu queria trazer é que varia muito, na verdade, né? A gente tem essa divisão pela escola, que não é só em relação aos conteúdos, mas também até em relação à socialização, que é importante. Mas a verdade é que, assim, quanto mais a gente estimula alguma área da criança, mais ela vai desenvolver, principalmente na infância, onde tem uma grande neuroplasticidade. Então, você começar a estimular o seu filho a empreender, não significa que você vai pegar ele e vai falar, você tem que trabalhar, vai botar ele para trabalhar novinho e vai acabar causando um desgaste, não é nada disso. Mas é você começar a soltar alguns elementos, alguns estímulos e fazer alguns ajustes que façam com que ele sinta vontade e com que ele veja no empreendedorismo uma maneira de conseguir realizar os seus desejos, os seus sonhos. E o que eu acho muito legal do empreendedorismo em si é que é uma habilidade que você desenvolve, né? Na verdade, assim, não é uma habilidade, é um guarda-chuva de habilidades, né? Para você ser empreendedor, você tem que ter ali empatia, você tem que ter resiliência, você tem que ter várias habilidades ali, dependendo da tua área de negócio. Você precisa ter responsabilidade com os seus recursos financeiros, com os recursos financeiros que você atrai, que você consegue desenvolver. Ou seja, você tem que ter responsabilidade com os seus ativos e principalmente força de vontade, né? É fé em si mesmo. Quantas vezes eu já não passei ali madrugada sem conseguir dormir, com medo de tudo dar errado. E aí tive que realmente fazer um esforço para ficar bem, pensando ali comigo mesmo, mentalizando coisas positivas, para sair de um estado de medo. Então eu acho que essa luta interna do empreendedor, né? A maior luta do empreendedor é com ele mesmo. E todos os elementos externos, né? Como por exemplo o próprio Estado, né? Que muitas vezes dificulta esse trabalho do empreendedor. Os colaboradores, que às vezes veem o patrão ali como realmente um ser maligno, né? E que não é nada disso, é só uma pessoa que está trabalhando muito para conseguir realizar algum sonho. E mesmo em relação aos clientes, que muitas vezes, né? Enquanto eles estão ali bem com a gente, então a gente está fazendo as coisas que eles querem, eles tratam a gente super bem, e aí quando alguma coisa sai daquilo que eles esperam, eles podem ser super agressivos e despejar na gente um monte de coisa. Então o empreendedor, ele é sozinho mesmo, né? Parece que a sensação que eu tive já muitas vezes é que é o mundo todo contra mim, né? Contra o empreendedor. E isso traz uma força, uma potência mesmo. E assim, eu acho que vale a pena ainda falar uma coisa que pode até ser meio óbvia, mas não existe uma maneira, né? Um caminho que você consiga atingir maiores resultados senão pelo empreendedorismo, né? Financeiramente falando, em relação, né? Claro, a gente sabe que o empreendedor, ele trabalha muito, se desgasta muito, mas se ele souber articular bem o time, ele consegue passar alguns anos se esforçando muito para depois começar a se esforçar um pouco menos, trabalhar cada vez mais estratégico e aí chegar numa fase, que é um pouco a fase que eu tô chegando agora, onde o mais importante é ele estar bem, é ele estar aprendendo, é ele estar com a mente limpa para poder tomar decisões, para poder ter ideias. Então, quando você batalha bastante, consegue construir um time, treinar pessoas, você chega nesse lugar. E esse lugar, ele é muito gostoso. É um lugar que, claro, os desafios continuam
continuam, mas que os ganhos começam a equilibrar com o esforço que você faz. Porque, assim, salvo algumas exceções, né, raras exceções, você vai trabalhar empreendendo muitos anos para poder, talvez, ter algum sucesso e algum sossego ali um pouco mais para frente, anos após. O normal é que você se desgaste muito durante bastante tempo e trabalhe muito mais do que receba dinheiro. Então, bom, só para voltar, né? A gente tem isso aqui no Brasil, não é uma coisa comum, as pessoas não estimulam muito as crianças a empreenderem. Nos Estados Unidos a gente vê muito em filme, né? Aquela história das menininhas ou dos menininhos vendendo limonada na rua e tudo mais. Então, nos Estados Unidos já existe uma cultura forte de incentivo ao empreendedorismo infantil, mas no Brasil, apesar da gente trazer muitas coisas e imitar muito os Estados Unidos em vários pontos, eu acho que ainda é alguma coisa que precisa se desenvolver muito. Então, eu me vejo como uma pessoa que pode ser um agente dessa transformação. Não só por ser empreendedor, mas eu sou professor desde 2017 de empreendedorismo para adolescentes. Então, é um trabalho que eu faço que eu gosto muito. Meus alunos todos os anos criam empresas e colocam elas para rodar e levantam capital. Então é um trabalho que eu faço que é o que eu mais gosto de fazer entre todas as outras atividades que eu faço. Eu realmente tenho assim essa identificação com o empreendedorismo como grande tema, que tem como intuito não só ganhar dinheiro, não só transmitir algo bom, não só realizar os seus sonhos, mas principalmente te traz oportunidades de desenvolvimento pessoal. O empreendedorismo, para mim, é um caminho que você consegue trilhar para se tornar uma pessoa cada dia melhor. Bom, começando então com a minha história. Quando eu era criança, uma vez eu passei no shopping e vi uma vitrine que tinha um jogo e era o Duck Nukem, e tinha ali aquela imagem do cara com 2 metralhadoras e uns monstros em cima dele, e eu fiquei fissurado por aquilo. E aí na hora eu pedi pro meu pai, falei assim: pai, compra o jogo pra mim? E ele falou que não. Logo de cara ele falou: não vou comprar e tal, se você quiser você junta dinheiro e compra. E eu era super pequenininho, assim, tinha 7, 8 anos. E na época me pareceu meio estranho, né? Tipo, tá, como que eu vou juntar dinheiro e comprar? Mas eu fiquei realmente pensando nisso, né? Eu tinha já uma coisa que meu pai fazia que era bem legal comigo. Eu tinha um cofrinho e ele sempre que ele tinha umas moedinhas no bolso, ele colocava as moedas no meu cofrinho. E aí de vez em quando a gente sentava junto e ficava contando, né, somando as moedinhas, fazendo cálculo e vendo quanto que eu tinha. E eu sabia que eu tinha um valor que era pouquinha coisa e que eu não ia conseguir comprar aquele jogo. Mas eu fiquei quebrando a cabeça mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O primeiro ponto do empreendedorismo é você ter algo que você quer. E aí você tem, né, uma quantidade de dinheiro que não alcança aquele algo que você quer. E aí você precisa pegar esse dinheiro, reinvestir ele, fazer ele virar mais dinheiro, reinvestir, fazer ele virar mais dinheiro, reinvestir, fazer ele virar mais dinheiro, para depois você conseguir de fato comprar aquilo que você quer. Então acho que esse é um pontapé inicial bem legal para a gente aplicar na nossa casa ou enfim, como você quiser. E aí eu fui na casa do meu primo, né? Eu tinha um primo então mais velho que ele tinha um computador melhor, ele manjava das coisas de internet, assim, era um cara que era bem esperto, assim, eu admirava bastante ele. E aí eu fui pedir para ele, né, se ele não conseguia baixar o jogo que eu queria, o Duck Nukem, na internet, né? E me dar esse jogo. E aí ele falou assim: poxa, mas onde que eu vou gravar? Eu preciso de um disquete. Aí eu, beleza. Aí eu fui, peguei minhas moedinhas e comprei um disquete na papelaria. Era a papelaria do meu pai, tá? Mas ele não me deu. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que comprar. Ele me dava o recurso, ele me dava as moedas que lhe sobravam. Então eu juntei minhas moedinhas, fui lá na loja do meu pai, dei pra funcionária dele as moedinhas, comprei o meu primeiro disquete e aí fui na casa do meu primo, cheguei todo feliz. Que tal o disquete e tal? Ele, tá bom. Me ficou com o disquete, eu fui embora, voltei depois de alguns dias, ele pegou, me devolveu o disquete e falou assim: olha, eu não consegui o Duck Nukem, ele é muito grande, é muito pesado, enfim, não achei, não lembro exatamente o porquê, mas ele falou que não conseguiu, claro, era um jogo realmente que não caberia no disquete, né? Mas ele falou: olha, mas tem um jogo aqui que tá todo mundo falando, que é um jogo que deu muito certo no Japão, e que vai ser uma nova tendência que vai chegar no Brasil e tal, parece ser um jogo bem legal. E aí o jogo era Pokémon, justamente o Pokémon. E aí, poxa, era Pokémon, eu abri no computador, vi os gráficos ali, fiquei desanimado, falei: nossa, que merda, né? Porque o Pokémon antigo realmente eram uns bonequinhos assim, era bem tosquinho. Mas eu comecei a jogar, não tinha muito o que fazer, eu fui jogando e aí eu fiquei apaixonado pelo jogo. Só que nessa época não passava Pokémon ainda na TV. Nessa época o Pokémon ainda não tinha chego aqui no Brasil. Então eu comecei a falar para esses meus amigos que eu tava jogando esse jogo, era uma coisa totalmente nova. E eu ia contando para eles e eles foram de alguma forma achando interessante, me perguntavam do joguinho. E isso foi uma lição importante também,
né, e que vale até hoje dentro do contexto de empreendedorismo, que é você precisa de uma audiência. Por isso que eu tô aqui criando conteúdo, por exemplo, porque você precisa ter pessoas que estão conectadas com o que você está fazendo, para que quando você tiver um produto, você consiga ter a quem vender. Então, eu fui criando essa audiência, claro que sem consciência, eram meus amigos, eu estava tão empolgado que eu só falava naquilo. E aí me deu a ideia, né? Porque eu já tinha baixado o jogo do meu disquete e colocado no meu computador. Então, eu não usava mais o disquete para jogar. E aí um amigo pediu para mim o disquete e aí eu falei, pô, eu vou te emprestar e aí você me devolve, né? E aí tinha um jeito, daí eu emprestei para ele, ele foi, levou para casa dele, baixou o jogo, me devolveu. E aí eu descobri que tinha um jeito de você bloquear, de você não deixar a pessoa baixar ou regravar ou enfim tirar do disquete, alguma coisa assim, faz muito tempo, eu não lembro muito bem. Mas depois que esse meu amigo jogou e ele gostou também, um monte de criança veio me pedir o disquete emprestado, veio me pedir o disquete emprestado. E aí eu tive a ideia, eu falei, meu, não vou emprestar não, eu vou vender. Então eu vendi o disquete que eu tinha emprestado para esse meu primeiro amigo, vendi por R$10, eu lembro que era um valor, né, hoje R$10 não é tanto, mas na época era uma grana. E aí com esses R$10 eu comprei vários disquetes, fui na casa do meu primo, gravei vários disquetinhos do Pokémon, coloquei eles daquele jeito que não dava para baixar, para eles não irem pirateando a minha pirataria, digamos assim. E eu fui juntando dinheiro. Eu não lembro exatamente quanto que era o jogo, mas eu lembro que era entre 100 e R$200. E aí eu vendi, sei lá, uns 12, 13, 14 ou 15 e consegui de 10 em 10 juntar o dinheiro do jogo. E o resto depois, né, ficou pra história, porque daí não deu certo, né, eu comprei lá o jogo e era pra videogame e tudo mais, mas isso mexeu comigo. Então, assim, na época, começou a criar até um movimento na escola. Então, tinham alunos que começaram a comprar coisa na vendinha em vender, né, o pessoal da escola achou super legal, assim, eu achei bacana isso, eles estimularam, eles acharam uma empreitada e todo mundo ficou meio que sabendo, era uma escola grande, estadual, e a galera ficou sabendo, os professores foram falar disso com os meus pais, então, de alguma forma, eu não consegui ter aquele fruto que eu queria, né, que era o jogo em si, mas eu consegui ter o reconhecimento das pessoas e para mim isso de alguma forma foi um incentivo. Mas o tempo passou, eu dei meio que uma desencanada, não pensei mais nisso, fiz alguns trabalhinhos, né, comecei ali com 12 anos, eu ajudava minha mãe nas aulas, ela me dava um dinheirinho, depois um pouquinho mais velho eu comecei a ajudar meu avô no escritório, ganhava um dinheirinho, e aí quando eu tava na minha adolescência, a gente era uma turma grande que gostava muito de ir para festas, e essas festas geralmente eram no interior de São Paulo, e ninguém tinha carro. Então a gente sempre tinha que ir atrás, né, de alguma empresa que fazia o transporte para a festa. Geralmente essas festas tinham umas empresas conveniadas. E aí eu acabava que sempre era a pessoa que ia e organizava e falava com eles e tudo mais. E aí quando eu vi, eu tava tipo organizando para um monte de gente, sabe? Aí eu falei, meu, em vez de eu usar a empresa, outra empresa, eu vou fazer eu esse negócio. Aí eu fiz uma parceria com um pirueiro e aí comecei a fechar algumas vans para ir para as festas e aí com esse dinheiro e aí cobrava um pouquinho a mais do que eu gastava, merreca. E aí com o tempo, os donos das festas também, alguns foram me conhecendo e começaram a me dar convite VIP, começaram a me dar, depois eu tive até situações onde eu ganhei uma comissão pelo tanto de pessoas que eu tinha levado, e aí isso foi me estimulando, eu fui juntando essa grana, e aí com 19 anos, aí o começo da minha vida adulta, eu investi, fiz a minha própria festa, digamos assim, e foi super legal. Não vou contar toda a minha história de vida, né, no empreendedorismo, porque muitas coisas aconteceram depois disso, vou parar ali, que eu acho que é da infância para adolescência, mas eu vejo que o empreendedorismo mudou minha vida. E por isso que eu levanto essa bandeira, digamos assim. Então, quais são os pontos que eu sinto que são importantes? O primeiro é não simplesmente dar as coisas. Uma coisa é você dar alguma coisa para o seu filho porque você está afim, porque é aniversário, por algum motivo. Mas nem sempre quando ele quer alguma coisa, você tem que dar para ele. É aquela história de dar o peixe, né? Você não precisa dar o peixe, você pode dar uma vara de pescar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É buscar a motivação, é buscar alguma coisa que seu filho queira, que ele deseje. E você mostrar para ele que existe um caminho através do empreendedorismo é super legal. E aí uma coisa que eu faço, assim, que eu recomendo quando já é um pouquinho mais velho, as crianças, né? É você não comprar diretamente as coisas, é você criar algum tipo de troca. Porque senão a criança também fica meio mal acostumada, né? Que ela não faz nada e recebe tudo. E a vida não funciona desse jeito. Então, por exemplo, né, com o meu filho, ele precisa estudar lá tantas horas de inglês pelo aplicativo, para daí eu pagar para ele ali o dinheiro que no final das contas eu já ia ter que dar de qualquer jeito, sabe? Porque ele precisa comprar as coisas dele, ele já tá adolescente, ele precisa sair. Então, ao invés de eu simplesmente dar dinheiro para ele porque ele pediu, eu
eu atrelo isso a alguma atividade, alguma coisa que eu quero que ele faça e que não é uma obrigação, né? Por exemplo, ele ajudar nas tarefas de casa. Eu considero isso uma obrigação, porque, poxa, a gente mora todo mundo junto, todo mundo tem que colaborar com as atividades de casa. Agora, o inglês é além da escola, né? Não é uma obrigação, na escola ele já tem o inglês, é uma coisa que eu vejo que é importante para ele, mas que eu não vejo como uma obrigação, eu vejo como uma dedicação além daquilo que ele já tem como o dia a dia dele, né? Que é a prática de esporte, a escola e tudo mais. Então eu achei que era uma ideia boa, então eu sempre achei uma ideia boa, eu já faço isso há uns anos, funciona muito bem, já recomendei para outras pessoas fazerem algo parecido e tive bons relatos assim de histórias de pessoas que conseguiram estimular os filhos dessa forma. E mostrar para ele, né? Pô, às vezes ele vai querer alguma coisa, daí você fala, quanto você tem de dinheiro? Daí a gente conta o dinheiro junto, e fala, poxa, ó, você pode juntar mais um tanto, se você fizer mais tantos dias de inglês, você consegue comprar. Ou então, e se você comprar alguma coisa e revender, né? Essa lógica do comércio, para mim, ela é a base do empreendedorismo, que é você colocar do seu bolso, né? Você correr risco para você adquirir algo num volume maior, para você, de alguma forma, então, primeiramente, você investe na ideia, você aposta naquilo, e aí você tem um tempo que você trabalha ali naquilo sem ter, de fato, um retorno, sem saber que vai ter um retorno, e aí depois você colhe os frutos quando você vende esse produto. É assim, existe, né, um mercado muito grande de serviços, mas eu acho que um bom jeito para começar a empreender é com um produto mesmo, porque é mais tangível, né, algo mais fácil para as crianças entenderem que, olha, eu comprei 10 desse, então eu paguei mais barato. Então agora eu consigo vender um desse aqui pelo preço de mercado e ter uma margem de lucro em cima disso. E aí, para finalizar, eu queria contar, né, desse processo na escola. A gente faz isso também na Teia Multicultural, que é a escola que eu sou sócio. Eu, além das aulas que eu dou, que eu estimulo o empreendedorismo, né, que eu dou aula de empreendedorismo e faço com que os alunos criem mesmo seus negócios, estilo Shark Tank, assim, é uma coisa bem legal. Crianças de outros anos também, porque eu dou aula só para o ensino médio, também fazem algumas atividades de empreendedorismo no sentido de que, assim, quando elas querem algo da escola, então, elas querem, há um tempo atrás, elas queriam uma rede nova para o gol, porque ajudava ali a bola a não sumir e as crianças elas mesmas tinham destruído a rede. E aí a gente não queria simplesmente dar ali alguma coisa sendo que elas que destruíram, né? Porque destruíram muito rápido, não cuidaram muito bem da rede, por isso que estavam precisando de outra. E a gente conseguiu criar uma cultura de que as crianças fazem coisas, vendem nesses eventos e compram as coisas que eles querem. Então se você é professor, é educador, você pode, ou mesmo pai e mãe, você pode sugerir algo assim na escola dos seus filhos. É uma maneira também, né, de você atrelar um resultado, algo que você deseja, a um esforço que você precisa fazer previamente. Eu acho que isso é muito importante, não só dentro, né, desse escopo de comprar coisas, de querer coisas, de essa coisa mais material, como também em relação a outras coisas, ao esforço, à dedicação, a você entender que as coisas, né, a gente faz, a gente planta e a gente colhe. Eu acho que essa é a base da vida, é a base de muitas religiões também, né? Aquilo que você faz, você recebe, e também funciona dentro do contexto do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, além dele desenvolver, né? Então, vamos pontuar. Além dele ser a maneira onde uma pessoa pode atingir os maiores resultados financeiros, ele pode ser uma maneira onde as pessoas, depois de muito esforço, podem ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, ter mais tempo com a família, porque de alguma forma já construíram um negócio que vive sem precisar que ela fique se desgastando tanto no dia a dia. O empreendedorismo, ele é fantástico para desenvolver várias habilidades comportamentais, como resiliência, força de vontade e, enfim, tudo aquilo que eu já falei também. Além disso, ajuda na questão da matemática, né? Desenvolve ali o raciocínio lógico, o raciocínio crítico. Então, eu acho que é muito importante nesse sentido também. E, por último e não menos importante, que é o que eu falei agora, ele também pode servir para desenvolver valores que você gosta, porque é o valor, né? A dedicação é uma habilidade, você ter a habilidade em se dedicar, mas também é um valor que é importante. Por exemplo, aqui na minha casa é um valor super importante, o valor da dedicação. E é isso aí, gostou? Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer ideia, quiser comentar aqui, eu vou responder, porque eu estou começando agora e eu quero muito ver as pessoas interagindo comigo. Então, poxa, vou pedir ali, né, aquele básico, dá um like, se inscreve, faz aí o que for possível, porque você me ajuda bastante e eu espero ter te ajudado também com esse vídeo, tá bom? Então é isso, boa sorte aí com o estímulo ao seu filho e vamos que vamos, tamo junto.